Judas estava vivo quando Jesus ressuscitou? A autorrefutação do Fábio Sabido. A autorrefutação do Fábio Sabido. Queridos, o Fábio Sabido fez uma live ontem, 2 horas de live, 2 horas de live, só para demonstrar que há uma contradição na passagem de 1 de Paulo aos Coríntios 15:5. E quais os argumentos do professor? Supostas adulterações dos documentos manuscritológicos, supostas confusões dos pais das igrejas e 1 de Paulo aos Coríntios 15:5, Paulo diz que Jesus apareceu aos 12. Daí o Fábio Sabido diz que se Jesus apareceu aos 12, Judas estava vivo quando Jesus ressuscitou. E os documentos papirológicos e pergamináceos, manuscritológicos, de modo geral, os copistas tentaram mudar 12 para 11, para tentar justificar o erro. Vocês vão já entender por que o Fábio Sabido se autorrefuta. Preste atenção. Ele apresenta, dizer que está fazendo exegese. O Iago Martins já deu uma taca, que é um canal grande. Eu fui o primeiro no YouTube e, pessoalmente, a refutar os besteirões do Sabino e a alertar todo mundo. O cara não sabe de nada. O cara é simplista. Aí ele usa aquela retórica. E aí, quem me refuta? Cadê quem me refuta? Eu quero ver. Ele é refutado diuturnamente e fica perguntando quem me refuta. Aí com a retórica, os argumentos, os xingamentos e os palavrões dele, deixa os seus seguidores com medo. E eu nem entendo, tem seguidor lá inscrito no canal. Não só inscrito, como membro do canal que paga para ele, que ele xinga os caras. Não me pergunte nada agora não, senão eu mando todo mundo. Aí manda. Mas esse povo se submete. Olha só como o povo gosta de sofrer. Como o povo gosta de sofrer. Mas sem mais delongas, vamos às citações do Sabido. Vamos lá. Uma coisa que é interessante, ele diz no vídeo que Jesus só deu autoridade para os 12 discípulos. Mas diz que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Jesus repete isso aos 70, que sai de 2 em 2, entendeu? Aos 70. E em outros textos, Jesus fala isso para todo aquele que nele crê. Cara, é cada besterol que o cara fala. Mas sem mais delongas, vamos correr para o assunto. Vamos para o tema. Primeiro, não houve adulteração dos pais das igrejas. Não houve adulteração dos copistas. O que se tentaram fazer? Se tentaram harmonizar o texto de 1 Coríntios 15:5, só que estas harmonizações, elas estavam em pelo menos 14 a 16 atestações, 14 a 16. Nós temos mais de 20 mil. Então, o Fábio Sabido pega 14 a 16. Vamos pegar 5 mil manuscritos e papiros, mas são mais de 20 mil, contando todas as obras, chegam a 24 mil, com óstracos, com fragmentos, com tudo. Ele pega 14 a 16 citações que tentaram harmonizar, tirar dódeca para rêndeca. E ele pega como base Bruce Metzger, esta obra aqui do Metzger. Esta obra aqui, ó. Bruce Metzger. Ele pega esta obra. 1 de Paulo aos Coríntios 15,
5, dodeca. E não sei se dá para você ler, mas eu vou ler aqui para você, ó. 15, 5. Dodeca. Basta daqui, ver se dá. Dodeca. Bruce Metzger vai dizer assim: nos é dado conta, ou ao dar-nos conta, está em inglês, em espanhol, al no darse cuenta, ou ao nos dar conta, vários testemunhos, principalmente ocidentais, de que dódeca se usa em este caso como designação oficial. Então, primeiro, o Metzger está dizendo que dódeca é a designação que? Oficial. Tá. O que aconteceu? Aconteceu que, continua Metzger, que alguns testemunhos, ou vários testemunhos ocidentais, que é uma minoria, existem 3 tipos de textos: texto alexandrino, texto ocidental e texto bizantino. Tá? Isso sem falar em conflação textual. Não sei se sabe o que é conflação textual. Nós sabemos que somos professores de manuscritologia do Novo Testamento. Aí ele vai colocar que os principais testemunhos ocidentais, dentre os principais testemunhos ocidentais, ou não apenas nos principais testemunhos ocidentais, mas também outras testemunhas, mas as principais são ocidentais. Aí ele vai colocar que introduziram a ostentosa correção Rendeca. E ele vai citar aqui os documentos. Os documentos, ó, citados. Vou contar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 documentos. 14 a 16 documentos. Você tem aqui. Ok. E aí? Adulteraram? Não foi adulterado de maneira nenhuma. Porque entre 5 mil, você pegar 14 para 16, 14, 15, 16, dentro do contexto papirológico e manuscritológico, e dizer que você está fazendo manuscritologia, pelo amor de Deus, não faça isso. Os nossos tipos de textos impressos, você tem aqui a família 35. Texto grego da família 35, por sinal, um dos textos dos quais eu sou o tradutor interlinear de alguns livros deste texto grego, que não existe ainda interlinear em língua portuguesa, e estamos fazendo a tradução dele com o Dr. Wilber Pickering, e eu fiquei com Lucas, Apocalipse, Atos, Romanos, fiquei com alguns livros para traduzir, estamos já concluindo a tradução. Olha só. Kairot ofte kefa, eitatois dodeca. E apareceu a Cefas, depois aos 12. Dá para você pegar aqui, dodeca. Depois aos 12. Meu dedo está bem em cima aqui, ó. Aqui, ó. Dodeca. Depois aos 12. Família 35. Tá? Olha como a Bíblia chegou às nossas mãos, como esses textos chegaram às nossas mãos. Eu estou aqui com Recaine de Atec. Texto recebido, o texto receptus. Kairot ofte kefa. Kairot ofte kefa. Apareceu a Pedro, eitatois dodeca. Eitatois dodeca. E depois aos 12. Então, cadê a adulteração? Não bastasse,
até o texto das testemunhas de Jeová, até a tradução grega das testemunhas de Jeová, das TJs, a tradução grega das TJs, vai nos dizer Kotopiestus dodeca. Dodeca. Vai trazer a atestação dodeca. Nestle Aland, que representa o texto alexandrino, tipo de texto alexandrino, vai trazer Kairot Tekefa Eitatois dodeca. Vai trazer dodeca. Dodeca. Ok? Então nós temos aí, a maioria dos testemunhos trazem dodeca, certo? 12. A maioria esmagadora. Todos os nossos tipos de textos grego trazem dodeca, mas aí me aparece Sabino, que pega 16 testemunhas dentre 5.000, que nenhum texto, mas é nenhum tipo de texto grego, nem texto receptus, nem o texto majoritário, que é uma revisão do texto receptus, nem a família 35, que é um tipo genealógico de família de manuscritos que estão dentro do texto receptus, dentro do texto majoritário, que remetem ao antigo texto bizantino, nem o texto alexandrino, ou seja, nem o tipo de texto de nossas versões, de nossas traduções, das principais traduções, trazem rendeca. Por que não trazem rendeca? Porque não veio ali um problema. Trazem dodeca. Como diz Bruce Metzger, oficialmente, dodeca. Ora, e por que os textos em grego trazem dodeca? Por que os textos gregos não trazem rendeca, como o Fábio Sabido tentou colocar, dizendo que está fazendo crítica textual. Eu estou fazendo, nem vou apresentar aqui os códices, né? Ele apresentou lá. Inclusive o códice alexandrino vai trazer dodeca. Códice alexandrino, trazer dodeca. O Sabido acha que é um problema. Mas será que é um problema? Será que é? Observe que o título do vídeo é Judas estava vivo quando Jesus ressuscitou? A autorrefutação de Fábio Sabido. Dentro da fala do Fábio Sabido, tem uma que ele coloca assim: o termo dodeca tornou-se um termo padrão. Por que os tradutores, ou melhor, os textos impressos, os principais textos impressos em grego, não seguiram a minoria ínfima de citações ocidentais e alguns outros pais das igrejas? Por quê? Mas seguiram os mais de 5.000 documentos. Por quê? Porque os textos trazem dodeca, que é a leitura oficial. Conforme Bruce Metzger. Por quê? Por quê? Simples. O Fábio Sabido se autorrefuta, porque dodeca tornou-se um termo padrão para o colégio apostólico, o que não significa dizer necessariamente que seja uma referência a Judas. Tem como você provar isso, professor? Tem. Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 a 31, o texto diz assim, abre aspas:
Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Vamos ler o texto direitinho? Vamos começar com o versículo 19. Naquela noite estavam os discípulos reunidos à porta fechada, com medo dos judeus. Quando Jesus surgiu no meio deles, saudando-os, paz seja convosco. Depois de saudar os discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. E qual não foi a alegria deles ao verem o Senhor? Ele tornou a falar-lhes, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E soprando sobre eles, acrescentou, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem alguns seus pecados, perdoados ficam. Se recusarem a perdoá-los, ficarão por perdoar. Um dos discípulos, Tomé, Dídimo, não se encontrava ali com os outros. Um dos discípulos, ou um dos 12, Tomé, um dos 12, um dos discípulos, ou um dos 12. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 24. Eu vou fazer questão de ler para você aqui no texto grego, tá? Tomé 20, João 20, 24. Olha o que o texto grego vai nos dizer. Estava lendo em português, mas vamos ver aqui o texto grego para que depois o professor Fábio Sabido não tente burlar a situação. Tomás de eis ecto dodeca. Tomé, e Tomé, ou mais Tomé, um dos 12. No entanto, é sabido que ali não estava Judas. Mas o termo padrão para os apóstolos, dodeca, os 12 apóstolos, far-se-ia necessário estar se referindo a Judas? Não, justamente por ser um termo padrão ao colégio apostólico. É tanto que, por ser um termo padrão para o colégio apostólico e Judas não está mais no meio, Matias foi escolhido como apóstolo. Simples. 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 Então o que é que o professor lá faz? Cria uma polêmica em coisas simples porque ele não entende o simples. Como diz Iago Martins, não entende o básico, o simples. Entendeu? Não entendo o simples, não entendo o básico. Ademais, quando Paulo diz que aparece aos 12, Paulo está usando o termo técnico para o colégio apostólico, como está em João 20, 24, sem que, contudo, seja uma referência numérica em que Judas esteja incluso, mas é o colégio apostólico. E a prova de que Judas não estava incluso, mas que é um termo padrão para o colégio apostólico, é que Matias foi posto no lugar de Judas justamente para que o termo padrão não perdesse o padrão. Não perdesse o padrão. Além do mais, caso não fosse isso, que é isto, isso é fato, mas caso não fosse isso, quando Paulo escreve, depois apareceu aos 12, os 12 substitui o termo os apóstolos. Os apóstolos, que não necessariamente se inclui Judas. Além do mais, quando Paulo escreve, Matias já havia sido escolhido. Então, Paulo poderia ter em mente Matias também incluído nos 12, porque Matias também viu a Jesus
depois de ressurreto. Então, senhores, por favor, esse meu canal é um canal pequeno, mas vem refutando o Fábio Sabido há vários anos. Eu fui o primeiro na internet que encarei o Fábio Sabido, parei e vi, esse cara não sabe de nada, esse cara não sabe de nada. Aí, graças a Deus que agora tem um canal gigantesco, um dos maiores canais teológicos do Brasil, que percebeu que o cara realmente não sabe de nada. Perderam medo. Depois do Ferreira, todo mundo perdeu medo. Agora todo mundo bate Sabido. Todo mundo quer bater em cachorro morto. Mas, vamos lá. E quando eu falo todo mundo, não dizendo que Iago Martins seja todo mundo. Claro, o Iago Martins fez uma interpretação que chegou a deixar a situação do Sabino vexatória. Então, senhores, seguidores de Sabino, pelo amor de Deus, será que vocês não têm assim, como diz Raul Seixas, será que vocês não conseguem usar 10% da vossa cabeça animal? Basta isso, não precisa de mais que isso, não. Então tá aí. Judas estava vivo quando Jesus ressuscitou? A autorrefutação de Fábio Sabido. 2 horas de live. A refutação está feita em 22 minutos. Eu poderia fazer em 5. Mas é só para a gente dialogar aqui com vocês. Por favor, saiam fora. Compartilhe o vídeo, dê o seu like. E eu fiz um convite aí para os 3 irmãos. Quer debater Ferreira e Sabino no podcast 3 Irmãos? Os temas estão aí em um vídeo anterior. Vamos embora, para cima.